Bom, galera, então vamos conversar um pouquinho aqui sobre o nosso querido Big Richard, né? O nosso querido Bobby Lashley aí da WWE. Bobby Lashley que recentemente, aparentemente, vai voltar a ganhar um destaque, vai receber uma oportunidade pelo título mundial contra o Drew McIntyre. E eu gostaria de falar sobre ele, né? Porque o Bobby Lashley, ele tem um histórico bastante interessante, que talvez alguns não conheçam, alguns até tenham esquecido, né? O Bobby Lashley, ele foi um grande nome tanto na WWE como fora da WWE, né? O Bobby Lashley sempre teve um pouco de popularidade no passado. Lá naquele período onde, por exemplo, o John Cena era o destaque, o Batista era o destaque, o Undertaker era o destaque, o Bobby Lashley também era um dos caras de destaque na WWE. Porque a gente tinha 3 shows, né? O SmackDown era a cara do Batista, o Raw era a cara do John Cena e tinha o antigo show da ECW, né? E naquele período ali, que você for pegar de 2006, 2007, o Bobby Lashley era um grande nome na ECW, né? Na ECW ali, ele era o campeão principal e aquele título era considerado até um título mundial. Tanto que alguns de vocês devem se recordar que o Undertaker, quando ganha o Royal Rumble Match em 2007, ele fica entre esses 3 títulos para escolher. O título do Lashley da ECW, o título World Heavyweight do Batista e o título da WWE do John Cena, né? Ele acaba já escolhendo o John Cena na época, mas o título da ECW ele tinha um certo prestígio. A WWE realizava a Elimination Chamber da ECW. O Lashley era um nome poderoso, era um nome que o pessoal meio que dizia que era o John Cena negro, né? Eles batiam de frente ali com o John Cena, batiam de frente com o Batista. Era um mini Top Guy, um projeto de Top Guy bastante interessante, né? E sempre teve talento, apesar do peso dele ali, apesar de ser um grandalhão, e normalmente esses caras grandalhões aí do passado tinham esse estereótipo, né, de não, eu sou um cara forte, mas não tem tanta qualidade técnica. Ele era um cara interessante até, fazia um belo suplex, fazia um belo spear. Só que aí então acaba que o contrato dele expira em 2008, em fevereiro, e ele sai então da WWE, né? Tanto que muita gente não lembra dele, né, no SBT lá quando a gente assistia Raw e SmackDown, porque justamente ele saiu bem naquele período, né? Bem ali em fevereiro. Eu não sei nem se ele chegou a aparecer em um dos shows ali antes de ele sair em fevereiro. Eu não me recordo de ter visto ele em 2008 na WWSBT. Talvez alguns de vocês aí possam se lembrar, né? Mas aí então por isso que a gente acaba meio que não lembrando. Mas ele já tinha um certo destaque lá. Muita gente não entendeu muito na época as razões de a WWE não querer seguir em frente com o mesmo, mas isso aconteceu. Ele inclusive tem uma certa história até fora do mundo do Pro Wrestling, já que ele também é um lutador de MMA e um lutador bom de MMA, né? Assim, só pelo o peso dele você já imagina que deve ser um brutamontes ali. O Bobby Lashley, ele é um cara que é gigante, é enorme mesmo ali, sempre teve um shape bem musculoso, um cara com mais de 1,90 ali e que atualmente pesa 124 quilos. Vai saber qual foi o auge desse peso dele, mas o fato é que ele sempre foi assim inchadaço. Obviamente que se ele fosse ali lutar, né, ele também poderia ter um cartel interessante. E ele no MMA, até hoje, ele tem 13 vitórias e apenas 2 derrotas, né? Então ele é um cara aí que tem um cartel muito bom. Tem um cartel muito bom, cara. 2 derrotas apenas e 13 vitórias, 15 lutas. É um cartel ótimo, né? Melhor, por exemplo, que o do Brock Lesnar. Ok, o Lashley não chegou a enfrentar os adversários que o Brock Lesnar enfrentou, né? Mas ainda assim, teve mais vitórias que o Lesnar, por exemplo. E menos derrotas que o Lesnar também, né? Então por isso que muita gente até associa o Bobby Lashley lutar com o Brock Lesnar. Porque ambos ali também, além de serem caras que têm corpos assim de monstros, eles também têm história tanto no Pro Wrestling como fora dele ali no MMA. Então seria interessante de ver os dois numa luta. Inclusive numa luta até de MMA seria interessante de vê-los, né? Mas claro que a carreira dele mesmo assim foi consolidada na TNA, né? Que foi o local aí onde ele foi quando saiu da WWE. A TNA, a atual Impact Wrestling ali, foi a casa do Bobby Lashley, né? Foi quando ele ganhou o grande destaque, foi quando ele definitivamente foi o top guy. Foi o cara que era o rosto da empresa ali, era o cara que simplesmente o pessoal lembrava da TNA e lembrava do Lashley. Toda vez que você falava da TNA, você pensava no Lashley. Você pensava em outros nomes também, o Kurt Angle, por exemplo, ali, que muitos colocam que é o maior
nome da TNA, outros discutem se é ele mesmo, mas de qualquer maneira inclusive ele já chegou a rivalizar com o Lashley. O Lashley foi um nome muito poderoso, raramente ele perdia, né? Tanto que teve lá o patamar dos patamares lá, onde ele ganhou todos os títulos que eram possíveis ali de ele vencer, né? Então ele pegou ali os cinturões e zerou ali a TNA, ele ganhou de tudo, né? Ganhou de tudo. Eu lembro que na época deu até uma polêmica, porque a galera falou que era muito forçado, né? Que, pô, fazer o cara ganhar todos os títulos é exagero, não precisava. Mas ele ganhou. Só de ter tido esse feito foi um negócio sensacional, foi um negócio bem engraçado, né? Então, quando ele vai pra WWE, muitos já imaginam, não, em algum momento o Lashley vai ser o cara que vai enfrentar o Brock Lesnar, que é o combate que muita gente quer ver há muito tempo, né? O que aconteceria se colocássemos Lashley e Brock Lesnar no mesmo ringue. E assim, ele até chegou com uma certa seriedade na WWE, vocês devem se recordar que ele rivalizou ali com o Roman Reigns e ganhou do Roman Reigns limpo, né? Na primeira luta que eles tiveram pro Extreme Rules, ele ganha do Roman Reigns, ele derrota o Roman Reigns limpo. O negócio é que depois, para classificar lá pro SummerSlam, para disputar o título universal, ele perde pro Roman Reigns no Raw. E aí, o que era para melhorar a carreira dele depois daquela vitória contra o Roman, na verdade piorou, né? Porque ele fica sem combate, aí depois ele fica sem aparecer, aí quando volta com o Lio Rush ali sendo o manager dele, e aí mudou completamente aquela seriedade por um cara que ficava só exibindo os músculos e o Lio Rush ali gritando por ele, né? E aí acabou se tornando um negócio muito irritante e ele tinha que ajudar ali o Bob Lashley em algumas lutas. O Lashley, pô, como eu falei, ele derrotou até o Roman limpo e de repente ele precisa do Lio Rush para conseguir vencer as coisas. E assim, em termos de conquista nem foi tão ruim, até chegou a ganhar o título intercontinental mais de uma vez ali, ganhou esse título de mid-card, título tradicional, teve lá seus combates em WrestleMania, numa enfrentou Aleister Black, na anterior tinha enfrentado o Finn Balor e perdido lá, né? E aí então, vendo essa queda, a WWE resolveu inventar lá uma história que vocês conhecem, foi uma história ali envolvendo ele, o Rusev e a Lana, onde ele começa então a namorar a Lana e depois casa com ela, né? Ex-esposa do Rusev. E assim, a história foi até interessante, foi até engraçada, foi até cômica. Não envolveu ali coisas pelo título mundial, por algum outro cinturão, simplesmente ficou ali naquele alívio cômico mesmo do show, né? Que a gente, pelo menos boa parte defende, inclusive eu, que alívio cômico não se envolva em coisas principais, e sim nos seus devidos lugares. Só que assim, será que o Lashley tinha que ser o cara a ser usado nessa história, né? Será que o Lashley tinha que ser o cara a ser utilizado nesse tipo de situação, nesse tipo de novela? Claro que ele não reclama, claro que... Pô, que legal que ele tá passando, né? Ele deve achar demais, mas... Assim, o Lashley que tinha um patamar ali muito diferente, um patamar quase de um top guy, ser envolvido numa história assim é muito esquisito, né? Será que não tinha outro cara pra fazer esse papel? Tinha que ser o Lashley mesmo, né? Então, quando ele passou por isso, muita gente começou a enxergar o Lashley como um cara meio que bobo, assim, um cara irrelevante, porque tá envolvido em novelinha, né? Só que não, cara, se você pegar o histórico do Lashley, o Lashley é pra ser um cara de topo, né? Nunca chegou a mundial na WWE, mundial definitivo, mas aí foi por estar anos ausente. Eu acho que se ele continuasse, ele ganharia em algum momento o mundial na WWE. Voltando agora, chegou perto de disputar pelo menos, mas depois ali, simplesmente, eu não sei o que eles quiseram fazer com o Lashley. Desandou, né? Ele venceu o Roma e desandou as coisas, não sei o que aconteceu. Agora tem a oportunidade de ter essa chance contra o Drew. Não acredito que ele vai ganhar do Drew, mas é uma oportunidade de ele mudar novamente a carreira dele, né? Já vem tentando mudar e se unindo ao MVP, largando um pouco a Lana. E acho que quando ele largar a Lana definitivamente e ficar fixo com o MVP aí, mesmo não ganhando o título mundial agora, em breve ele pode aí estar disputando mais uma vez e aí sim tendo sucesso. Em breve ele pode disputar o Universal, talvez e ter sucesso. E mais, ele mesmo já deu uma entrevista que antes de se aposentar, certamente ele vai ter algum combate contra o Brock Lesnar. Então, também já é um ponto a mais aí pro Lashley, né? Então, ele realmente tem esse foco de que em algum momento ele vai enfrentar o Brock Lesnar. Só espero que ele não enfrente pra levar uma surra, assim, um squash total. Eu acho que daria pros dois fazer uma luta bem realista até, sabe? Os dois saindo na porrada mesmo, tendo sangue ali, golpes de MMA misturados com golpes de pro wrestling, e aí tem um resultado ali definitivo. Eu acho que o Lesnar venceria.
Mas eu acho que seria melhor do que, por exemplo, foi Caim Velasquez, do que foi lá o Squash no Kofi, né? Eu acho que seria mais interessante dessa maneira. Mas é isso, cara. O Bob Lashley pode sim aí ser um cara a ganhar título mundial e não seria ruim. Não seria uma má opção. Seria uma oportunidade para ele e aí alguém que tem potencial muito grande, alguém que já se esperava que poderia vencer isso há um tempo atrás e de repente nos últimos anos a carreira dele virou uma comédia. Mas quem sabe as coisas mudem agora, quem sabe as coisas restaurem para o personagem dele, né? É esperar pra gente ver.